Bom dia, muito bom dia para você que está com a gente na nossa live das 6 da manhã, quando são 6 horas e mais 8 minutinhos. Eu sou o pastor Adriano Alves, estou imensamente feliz em poder mais uma vez inicializarmos a nossa mente nas Escrituras Sagradas antes de iniciarmos o nosso dia de trabalho. E hoje, uma segunda-feira. Que bênção poder estar com você e já vamos colocar a palavra do dia na telinha. Vamos lá, já está na sua tela, Lucas capítulo 16 e no versículo de número 10. Lucas 16, versículo 10. Vamos meditar nesta palavra e daqui a pouquinho estaremos em oração na presença do Senhor. Você também pode deixar aí o seu comentário, o seu bom dia e também o seu pedido de oração por onde você estiver assistindo aqui ao vivo no YouTube, conferindo aqui o YouTube, tá no ar, tudo certinho, ou no Facebook também tá no ar, tudo correto. E também quero agradecer a você que está nos assistindo agora através da gravação que ficou aí no canal ou na página. Vamos agora para a palavra do dia. Lucas 16 e 10. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Versículo 11. Pois, se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E, se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Vamos ler agora também o versículo 13. Nenhum servo pode servir dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Estamos diante de palavras proferidas com gravidade pelo nosso Mestre Jesus. Jesus está ensinando nestes textos, que ora acabamos de ler, princípios de fidelidade na gerência das nossas crises. Princípios de fidelidade na gerência das nossas perdas, na gerência da consequência dos nossos erros, das nossas más ações. Precisamos entender, em primeiro lugar, que esse texto é a conclusão e também a aplicação da parábola do mordomo infiel, que nós não temos tempo de ler completamente aqui, mas você pode pegar a sua Bíblia, agora ou depois, quando você puder, e ler o capítulo 16 de Lucas, e você vai perceber que o texto que nós estamos lendo é a conclusão da parábola do mordomo infiel. Jesus está concluindo e também aplicando o significado, o sentido desta parábola. Ora, essa parábola diz respeito a um administrador de um homem rico. O administrador de um homem rico tinha responsabilidades na gerência dos recursos fornecidos por sua propriedade e arrendamentos. Todas as commodities, todos os recursos que eram produzidos aí nas propriedades do homem rico eram negociados no mercado local. Haviam compradores que adquiriam estes produtos e que tinham prazo
para voltar e fazer o pagamento depois de haverem conseguido lucros com o giro dessa mercadoria. Também haviam os arrendatários, aqueles que arrendavam terras do homem rico e deveriam vir prestar conta do valor combinado periodicamente. E para gerir, para administrar tudo isto, o homem rico contratava um CEO, contratava um administrador, um gestor. Ora, este homem, portanto, e nós vamos ver depois, que ele poderia ser despedido, mandado embora, ele não era um escravo, não era um servo, que também era muito comum, mas este era um homem livre, contratado para gerir, administrar os recursos daquele homem rico. Ora, o que acontece no capítulo 16 é que este gestor foi pego pela lava-jato da época porque deu um jeitinho de ganhar uns por fora. Ao ser descoberto, ele cai em si, consciente da gravidade das consequências de seus atos. Ele seria mandado embora sem poder levar absolutamente nada do que granjeou. Honesta ou desonestamente, tudo ficaria ali, iria embora literalmente, com uma mão na frente e outra atrás. O que ilustra bem a morte, porque a morte é essa viagem onde pessoa alguma pode levar coisa alguma. Por mais que tenha juntado, tudo fica nessa dimensão temporal de coisas. E nós precisamos sempre fazer com que, vou usar uma gíria antiga aqui, não querendo revelar a minha idade, mas já revelando, o que o texto está querendo dizer é que precisamos deixar cair a ficha. Entende? Se você não entende é porque você é muito novo e não entende ainda essa linguagem, cair a ficha. Portanto, esse homem agora percebe que caiu a ficha. Tudo aquilo que ele havia feito não poderia ser levado para lugar nenhum. Nós também, diante das nossas lutas e labutas e correria e atividade do dia a dia, precisamos viver como se Cristo fosse voltar agora mesmo, a qualquer momento, porque de fato, se ele não voltar de forma coletiva, como um dia vai fazer, mas se isso não acontecer agora, ele pode também voltar de forma individual, porque a morte é uma coisa muito esquisita que pula a senha de forma muito aleatória e quem sabe você pensa que a sua senha estava muito distante e quando você pensa que não, é chamado a qualquer momento. Eu posso bater as botas aqui e agora. A qualquer momento. Nós não temos o depois e não temos o amanhã, nós só temos o agora. E podemos e devemos ter essa ficha caída de que devemos viver a nossa vida conscientes da nossa limitação, conscientes daquilo que realmente vale a pena para a nossa existência, aquilo que realmente tem valor. O importante homem de negócios dessa parábola que estamos aqui comentando do capítulo 16 de Lucas, sabia que morreria de fome ao ser mandado embora sem nada. Porque ele pensou, calculou, eu não posso cavar, né? Trabalhos braçais da agricultura. E ele também disse, de mendigar eu tenho vergonha. Provavelmente já era uma pessoa de idade que não poderia se dedicar aos trabalhos braçais.
Mas logo ele tem um insight. Se não poderia tirar 1 grama daquela propriedade, se ele não poderia levar um cisco para fora daquela propriedade, de tudo aquilo que ele tinha granjeado, e granjeado até de forma desonesta, injusta, em alguma parte, ou em grande parte, ele poderia dar um jeito, ele deveria dar um jeito de usar bem aqueles recursos ali mesmo. Não poderia tirar dali, mas poderia usar ali mesmo, na sua prestação de contas, de tudo aquilo que ele havia feito. Então, chamando cada um dos clientes do seu patrão, cujas compras tinham valores fraudados em sua administração de Caixa 2, ele foi oferecendo descontos à dívida de cada um deles, certamente de acordo com o que tinha dilapidado, e foi restituindo, mas de uma forma que as pessoas saíram felizes dali. E quando o seu patrão ouviu aquilo, a maneira como ele granjeou amigos com as riquezas da injustiça, abrindo as portas de oportunidades, de conseguir um emprego, negócios, saindo dali, de ser benquisto por aquelas pessoas. Quando o seu patrão ouviu aquilo, seu patrão o admirou, porque ele gerenciou suas perdas no momento de crise. O momento em que ele não poderia se dar ao luxo de escolher entre o excelente e o ótimo, mas poderia escolher apenas entre o ruim e o péssimo. E entre deixar a vida lhe levar, como diz aquela música famosa, entre empurrar a vida com a barriga e deixar que a catástrofe lhe engolisse, a consequência dos seus erros, das suas más ações, lhe levassem à derrocada fatal, ele gerencia suas perdas. E entre o ruim e o péssimo, na gerência das suas perdas, ele se livra daquilo que é péssimo. Seu patrão o admirou pela atitude final. O Senhor Jesus também conta a parábola, o colocando como exemplo para nós. E por que ele é exemplo para nós? É porque o nosso passado está cheio de coisas erradas que nós fizemos também. Nós não temos o direito de simplesmente sair julgando o mordomo infiel dessa parábola, assim como não temos o direito de sair julgando a Adão, o nosso primeiro pai. E tem muitas pessoas que ficam esbravejando por aí, esse Adão, é a culpa de Adão. Como se fosse melhor que Adão se tivesse no lugar dele, ou melhor que Eva se tivesse no lugar dela. Todos nós temos coisas erradas em nosso passado. O nosso passado está cheio de coisas erradas que fizemos e frequentemente colhemos as consequências. Muitas consequências querem cobrar preços e preços altíssimos. E muitas pessoas ficam paralisadas, bloqueadas, não fazem nada e deixam as coisas acontecerem. Olhando para o passado, se lamuriando como eu fui burro, como eu fui burra. Ah, porque eu fiz isso, ah, porque eu fiz aquilo. E aí começa a se levantar um monstro terrível, com dentes pontiagudos e gigantes, com a boca aberta, pronta para engolir você. O nome desse monstro é depressão. A depressão é o deslocamento temporal da nossa mente para o passado, para as coisas que aconteceram, que não temos mais domínio sobre ela, não temos mais gerência sobre o passado. Nós só podemos gerenciar as nossas perdas no momento chamado agora. Mas quando a depressão abre a boca para me engolir, é porque a minha mente
está deslocada para o passado. E o passado está afligindo a minha alma, roubando as minhas energias, roubando até mesmo dos processos químicos cerebrais, das sinapses do meu cérebro, as sinapses neurais, de forma que se torna de uma depressão reativa para uma depressão endógena, quando eu já preciso de suplementação para conseguir repor estes componentes, estes nutrientes, estes componentes químicos para a saúde mental e psicológica. Aí já está em um nível que precisa de um psicólogo, de um psiquiatra, que poderá, através da ciência, da sabedoria dada por Deus, ajudar esta pessoa. E não titubeie se você precisa de uma ajuda profissional. Vá hoje mesmo, não deixe para depois. Mas o fato é que se você puder escapar antes de entrar na boca desse monstro, escape. Não fique aí vivendo olhando para o retrovisor. Não fique aí olhando para o passado. Não fique aí olhando e se lamuriando pelas coisas que já aconteceram. Gerencie as suas perdas, gerencie a sua crise. Seja fiel no mínimo, ou seja, o mínimo que dá para você fazer é se desligar destas coisas, destes elos do passado, ainda que com a sua própria perda, ainda que com o seu próprio prejuízo, prejuízo próprio, abrindo mão das riquezas da injustiça. Mas não fique ligado a estas coisas ruins. Não fique ligado a estas coisas terríveis que vão lhe levar para a boca do monstro dos dentes pontiagudos, a depressão. Não permita isto. Tire o olho do passado. Gerencie as suas perdas no momento chamado agora, porque Deus te deu agora. Ser fiel no mínimo, ser fiel no pouco. É o mínimo que dá para você fazer. E então Deus vai te colocar sobre o muito. Não adianta ficar esperando condições perfeitas de temperatura e pressão. Tem que ser fiel é no mínimo. Porque se você ficar esperando as condições perfeitas, e aí, olhando para o seu passado, o monstro vai te engolir. E não vai adiantar. Nem mesmo as ajudas profissionais poderão lhe ajudar de fato, se você não tirar o seu olho do passado, dos erros que você cometeu, das falhas, ou daquilo que você tinha, daquilo que você era. E se você não olhar para o seu presente e não resolver gerenciar as suas perdas. Nosso passado está cheio de coisas erradas que fizemos. Muitas consequências querem cobrar o preço de nós. Precisamos gerenciar nossas perdas no lugar de ficar paralisado olhando para o passado e se entregando à depressão. Ser fiel no mínimo é usar a condição que tem para fazer o que deve ser feito, indiferentemente da situação em que você se encontra. Não dá para servir a dois senhores. Jesus deixa claro que o homem rico da parábola representa Deus. Em contraponto, tem Mamon, as riquezas injustas. Deus é o supremo provedor de todas as necessidades humanas. Deus é aquele de quem o salmista diz que tem prazer na prosperidade dos seus servos. Deus é aquele que tem prazer em prosperar você. Mas Mamon representa as riquezas da injustiça. Quando a ganância nos leva às práticas erradas para ganhar injustamente, estamos servindo a Mamon.
E quanto jeitinho brasileiro existe de fazer negócio? Quanto jeitinho brasileiro! Quantas palavras não honradas! Quantas vezes coisas ruins são feitas em nome de uma vantagem financeira? Em diversos aspectos da nossa vida, dos nossos negócios, do nosso dia a dia, em diversos aspectos. E estamos saindo de um pleito eleitoral, e que nojento e que imoral é ver aquele fundão eleitoral sendo usado em contraponto de uma sociedade repleta de necessidade pública, de atendimento, de pessoas que estão precisando de tantas coisas, e a imoralidade do fundão eleitoral sendo usada de forma perversa. E quem sabe eu estou falando com alguém que, triste ou não com o resultado da eleição, sabe que é imoral, mas agora você precisa gerenciar as suas perdas. Se por acaso você teve a coragem de colocar a sua mão nesse dinheiro sujo, nesse dinheiro imoral do fundão eleitoral, aproveitando o momento histórico que estamos vivendo nesta segunda-feira, 16 de novembro de 2020, para quem está assistindo esta gravação em outro dia, em outro momento. De forma, meus queridos, que não é tarde para usar até as riquezas da injustiça para fazer o que é certo. Desprezar Mamon e servir a Deus de verdade. Não é tarde para você desprezar Mamon agora e servir a Deus em espírito e em verdade, Deus que é o supremo provedor de todas as nossas necessidades. Gerenciar as crises é não ficar preso ao passado, é ter fé no Deus cujas misericórdias se renovam a cada manhã. Lembre-se do ladrão da cruz, que nos últimos momentos da sua vida geriu a sua crise. Pediu ao Senhor Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, porque nós estamos aqui porque cometemos erro, nós merecemos estar aqui, mas o Senhor é aquele que está dando a sua vida, porque o Senhor tem o poder para sair daqui quando quiser. Mas, hoje mesmo, o Senhor estará no seu paraíso. Lembra de mim quando entrares no teu reino. E o Senhor Jesus diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Veja que coisa gloriosa! Esse ladrão da cruz se libertou do seu passado de ladrão, condenado à morte pelo Império Romano. Ele se libertou do seu passado e imediatamente geriu a sua crise e foi salvo pelas eras intermináveis e sucessivas da eternidade futura. E eu quero um dia me encontrar com ele e dar um abraço nele lá na glória. Porque ele geriu as suas perdas, geriu as suas crises, não ficou paralisado, sem fazer nada, deixando a vida lhe levar, ou, no seu caso, a vida esvair-se os últimos minutos e as últimas gotas de sangue que eram derramadas ali na cruz. Meu amado, minha amada, é momento de Deus para você entender. Seja qual for a situação ou as práticas erradas do seu passado, abandone-as e use aquilo que está em sua mão, seja as riquezas da injustiça ou não, seja uma situação, seja o que for, seja o mínimo que for, use esse mínimo para ser fiel a Deus. Gerencie a sua crise. A atividade de hoje, que você vai anotar aí no seu caderno, no seu bloco de anotações, você vai escrever
aí no seu caderno as oportunidades que o Espírito Santo vai colocar em seu coração. As coisas ruins que você fez e o que pode ser feito agora, o mínimo que dá para fazer, e você vai ser fiel no mínimo e vai escrever como meta para a sua vida aquilo que o Espírito de Deus colocar em seu coração para fazer. Amém? Nós queremos, neste momento, estar em oração, mas antes eu preciso observar se a live está tudo certinho aqui, né? Vamos ver no YouTube. Tá. Vamos ver aqui. No YouTube, transmitindo muito bem. Vamos ver agora aqui no Facebook, também transmitindo. Tudo no ar, tudo certinho. Então vamos agora para o nosso momento de oração. Precioso Espírito Santo, muito obrigado por este momento tão precioso que o Senhor nos dá, de estarmos em Sua presença. Amigo Espírito Santo de Deus, eu não sei quais são as necessidades, a história, a vida desse seu filhinho, desta sua filhinha, que está bloqueado, bloqueada, paralisado, paralisada diante das realidades da vida. Mas neste momento eu rogo ao Senhor uma unção especial e que esta palavra seja atualizada no coração de cada pessoa, para que entenda a urgência de agir e de gerenciar suas perdas e ser fiel no mínimo, para que o Senhor venha nos colocar sobre o muito. Ah, querido Espírito Santo de Deus, desbloqueia, meu querido Senhor, esta mente, este coração, para que possa encarar de frente os seus problemas, ser fiel no mínimo, para que tenha força, para não mais se esconder, para não mais se esquivar daquilo que cabe apenas a ele, a ela fazer, para que tome as atitudes, para que faça o que precisa ser feito. Precioso Espírito Santo de Deus, é no nome precioso e poderoso de Jesus Cristo que eu estou agora rogando da parte do Senhor que venha derramar uma unção poderosa de avivamento, avivamento de fé, avivamento agora que venha a levar esta pessoa a tomar atitudes. Não um avivamento de fogo de palha, não um avivamento de sentir cócegas na barriga e emoções religiosas, torrão de açúcar, não, mas avivamento que é duradouro, que não é fogo de palha, avivamento que é uma chama que arde continuamente no altar, avivamento que leva a abandonar as velhas práticas do pecado, avivamento que leva a tomada de decisão, que leva a ser fiel no mínimo, avivamento que leva à decisão de se desligar definitivamente de todo o passado e de todo o vínculo que me prende a esse passado de decisões ruins. Agora que este avivamento incendeie, incendeie, incendeie este coração agora, no poderoso nome de Jesus. No poderoso nome de Jesus. No poderoso nome de Jesus, e que os seus milagres sejam extravagantemente abundantes, agora, no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus e glórias a Deus. Que bênção podermos mais uma vez estarmos aqui com você, meditando na palavra, em oração, começando o nosso dia, iniciando o dia, inicializando a mente com as Escrituras Sagradas. Que você possa, durante todo o dia,
estar meditando nesta palavra e que o nome do Senhor seja glorificado em sua vida. Que Deus lhe abençoe poderosamente em Cristo Jesus e até a próxima, na paz do Senhor Jesus.